Tá vendo esse cara aqui, ó? É o Eduardo. Parece até um pouco comigo, não parece? Segura aí que você vai entender daqui a pouco por que ele está aqui. Era fevereiro de 2003, eu era executivo de uma multinacional alemã aqui no Brasil. E eu tomei uma decisão, uma grande decisão. Eu resolvi empreender. Mas não de qualquer forma. Eu resolvi empreender com um conceito de gestão totalmente inovador e diferente. O que eu queria? Que cada líder da minha empresa, cada gestor, fosse um especialista em comportamento humano. Um sistema de gestão de pessoas totalmente diferente, onde cada um que lidasse com pessoas fosse capaz de desvendar, de decifrar a pessoa, saber o que motiva ela, o que estressa, por que ela age daquela forma, por que tem pessoas diferentes uma das outras. E realmente, se isso desse certo, a gente ia conseguir atingir um nível de excelência muito acima da média. A gente ia chegar onde as empresas não tinham chegado ainda. Afinal, cada pessoa é diferente, cada um tem uma forma de ser. E aí eu escuto muito a seguinte frase: eu sou um líder justo, eu trato todo mundo igual. E eu vou te dizer que esse é o líder mais injusto que existe. Porque se cada pessoa é única, como você vai tratar todo mundo igual? E o que eu via nas empresas era exatamente isso. O líder que tratava todo mundo igual, queria resultados diferentes, mas um time, por exemplo, tem um goleiro, tem o centroavante, tem o meio campo, cada um com características diferentes e joga cada um numa posição, a melhor posição que enquadra para ele. E por que as empresas não faziam isso? Agora, lógico, um líder para ser capacitado nisso tem que ter um método, uma forma de fazer isso. Porque para pensar, você tem que ser capaz de decifrar cada pessoa, o comportamento dela, por que ela age como age, e as pessoas são diferentes. Ó, perceba, tem aquela pessoa que adora rotina, ela gosta de chegar no local de trabalho, tá tudo arrumadinho, fazer sempre a mesma coisa, gosta de dados, de informações. E tem um outro, que se eu colocar na rotina, para ele será o fim. Ou ele vai ficar totalmente desmotivado, ou vai ser a morte para ele. Ele vai ficar totalmente estressado. E o grande desafio era desenvolver um método capaz de decifrar qualquer tipo de pessoa, mas de forma muito assertiva e profunda, desvendando as travas emocionais, os dons, os radares, o que motiva, o que estressa, mas sem aplicar um teste. Para pensar, eu queria que isso funcionasse com os meus clientes. E como é que a minha equipe comercial, antes de começar a negociar, iria assim, ó, dá para você aplicar um teste aqui antes de começar a negociar? Não ia funcionar. Então eu precisaria de um método capaz de formar as pessoas a decifrar qualquer tipo de personalidade em 30, 20 minutos de conversa. E deu tão certo que em poucos anos, a nossa empresa, que partiu do zero, chegou a 3.000 funcionários. Foi nessa época que um grande amigo meu, ele estava com problemas na empresa dele. Ele me convidou: Pedro, vem aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu fui até lá e implantamos o Decifrando Pessoas lá. E eu tive uma grande surpresa. A gente organizou a empresa, organizou a equipe. Hoje a gente tem uma equipe motivada, uma empresa que está trabalhando legal. Com isso, a gente conseguiu montar um segundo negócio. De janeiro, que era um casal com problema numa empresa e problema no casamento, um cenário falido, a gente virou. E, cara, hoje a gente tem um casamento blindado, a gente adora ficar junto. E a gente conseguiu entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, a importância de Deus. Se você quiser uma mudança significativa na sua vida, meu amigo, fala com o Pedro Stivali. Esse cara é um enviado de Deus, ele está materializando o reino de Deus aqui na Terra. Amém. É inexplicável. Foi aí que eu entendi que o Decifrando Pessoas era poderoso, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Por quê? Tanto sua família quanto o mercado de trabalho, a sua empresa, é formado por pessoas. Onde quer que tenha pessoas, o Decifrando funciona de forma perfeita. Porque eu não queria só uma empresa que funcionasse muito bem. Eu queria uma empresa que fosse próspera, justa e feliz. Que cada pessoa que trabalhasse ali fosse feliz de verdade. Sabe quando a pessoa sai de casa, não, caramba, vou para aquela empresa novamente? Não, eu queria um lugar que fosse gostoso de trabalhar. Um local onde fosse possível ele cumprir o propósito dele também. Sabe, entender a missão da empresa e ele fluir, ser um negócio leve e solto, não na pressão, mas extrair o melhor de cada um. E essa foto aqui, já em 2015. Você conhece esse cara aqui, ó? É o Max Geringer. Ele é muito famoso, é um especialista em RH. Ele fala toda manhã na CBN e é apresentador da Rede Globo no Fantástico. E ele esteve em minha casa, aqui na minha empresa, e ele me convidou para participar do quadro O Chefe Secreto do Fantástico. Aí foi a comprovação, realmente, que o meu método estava totalmente consolidado e dava muito certo. E aí, ó, entra agora aqui a história do Eduardo. Lembra que eu falei do Eduardo? O quadro Chefe Secreto é quando o empresário se disfarça e vai trabalhar infiltrado no chão de fábrica. E esse aqui sou eu disfarçado. Eu trabalhei 3 semanas infiltrado na minha própria empresa para conhecer a própria empresa, ver o que estava acontecendo, e foi uma oportunidade incrível. E além da chancela da própria Rede Globo, eu mesmo pude verificar ali no chão de fábrica que o método era muito poderoso e funcionava muito bem. Porque você pode visitar alguém, você não vai conhecer a rotina daquela casa. Se você se tornar um grande amigo meu, você me visita frequentemente, você não conhece exatamente como é a minha casa, a rotina do dia a dia. E dentro da minha própria empresa, eu ia visitar o processo todos os dias. Eu sempre fui muito presente no chão de fábrica. Mas
Eu ia visitar o processo da minha própria empresa. Eu não fazia parte deles, porque infelizmente o pessoal de chão de fábrica cria uma barreira entre o empresário e o chão de fábrica. Não deveria, mas cria. E nessa época eu tive a grande oportunidade de fazer parte da galera, de estar junto ali, de saber como é que era a dinâmica. E acreditem, eu fiquei muito feliz. Tanto é que no meu programa, o meu funcionário falou o seguinte, me ensinando a trabalhar. Olha, Eduardo, aqui você faz as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Naquele momento eu vi que meu propósito estava sendo cumprido. Porque alguém ensinando a frase que eu sempre falava. E todo mundo ali estava feliz, trabalhava motivado. Realmente o método estava consolidado e funcionava muito bem. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. Eu fico até emocionado de falar. Verdade. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Foi uma experiência única, né? É sinal que a gente está atendendo a expectativa no caso da empresa. Hoje em dia, se eu conversar de 20 a 30 minutos com você, eu vou saber mais de você do que você mesmo. Você quer ver? Você sabia que você tem um dom? Não? Não, alguns dons, não? Sabe por quê? Esse seu dom está escondido atrás da sua trava emocional. E você também não conhece a sua trava emocional, não é? E você pode até falar, não Pedro, eu não tenho trava emocional. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Você ainda fala a seguinte frase, não queria ter feito isso, mas fez. Se você não queria, quem está te comandando? Adivinha? Sua trava emocional. Que você nem sabe que existe, nem sabe de onde veio. Por isso que o Decifrando Pessoas é tão poderoso, porque você vai aprender a se decifrar, e não só você, todo mundo que te cerca. E se você ainda é comandado pela sua trava emocional, vou te falar uma coisa que é até um pouco pesada. Você é escravo dela, você não é uma pessoa livre. E eu sei disso porque apenas 2% da população é inteiramente livre. Hoje em dia, minha esposa e eu temos um relacionamento maravilhoso, uma família totalmente saudável. Nós somos livres, cada um fluindo no seu dom. E o dom da minha esposa é totalmente diferente do meu. E aí nós nos unimos e formamos um casal totalmente fortalecido em relação a isso. Só que se nós não conhecêssemos isso, o mesmo motivo que nos une e nos fortalece, seria o mesmo motivo das brigas. Você já deve ter ouvido falar, né? Olha, os opostos se atraem. Aí depois do tempo, nós nos separamos por incompatibilidade de gênero. Não é? Como é que é isso? Porque as pessoas não sabem decifrar o próximo, a própria esposa, o próprio marido, os filhos. E você não é totalmente livre, porque você é comandado pela sua trava emocional. Eu quero que você fique aqui até o final desse vídeo, que até o final do vídeo você vai entender o método Decifrando Pessoas e saber como é possível você descobrir o seu dom, descobrir os seus traumas, sua trava emocional, o seu radar, as suas dores e como você ser totalmente livre para viver tudo aquilo que você pode viver. E sim, no final eu vou te fazer um convite especial para você se inscrever no Decifrando Pessoas. Mas se você não quiser, não tem problema nenhum. Você ficando até o final dessa aula aqui, você já vai aprender muito, vai conhecer demais sobre isso que eu estou te falando aqui, sobre o poder de decifrar pessoas. E hoje eu vou ficar muito feliz, porque vai fazer parte da minha missão. A minha missão hoje em dia é transformar o mundo um local mais próspero, justo e feliz. E eu vou fazer isso através da sua vida. Durante muito tempo, eu fui um mestre recluso. Eu era totalmente fora das redes sociais. Eu me focava 100% do tempo em falar para dentro das minhas empresas, aplicar esse método dentro das minhas empresas. Afinal, eram 3 mil funcionários. Mas, depois de um tempo, isso mudou. Hoje eu já estou na internet, falo para muitas e muitas pessoas. Mas quando que isso aconteceu? No dia que foi passar o programa, o Chefe Secreto, estava em casa e de repente começou a chegar pessoas. Eu olhei para a cara da minha esposa assim, eu fiz uma surpresa, fiz uma festa para todo mundo assistir o programa juntos. Falei, que legal. E tinham 60 pessoas na minha casa. E quem assistiu o programa sabe o que eu estou falando. Muita gente chorou, realmente emocionou o Brasil inteiro. E ali, durante o jantar, durante a festa, todos que estavam ali falavam, Pedro, você não pode falar só para dentro das suas empresas, você precisa levar isso para o mundo. E foi aí que eu decidi, então, criar um método, realmente transformar no treinamento e abrir para todo mundo que queira. Então eu vou te convidar agora para a gente ir até a lousa e começar o grande conteúdo. Então vamos começar com o conteúdo, mas antes de mais nada, eu preciso que você desligue o seu botão de censura. Sim, porque eu vou mexer em conceitos, vou falar sobre coisas que inclusive podem mexer com a sua religião, mas aqui eu não vou falar de religião, eu quero falar de conceitos que vão acima disso. Então, novamente, desliga o seu botão de censura e deixe o conhecimento entrar. Eu não quero que agora você já comece a censurar. Ah, isso eu concordo, isso não. Calma. Deixe o conhecimento entrar, analise e lá no final você vai ver se tudo vai fazer sentido ou não. Isso aqui é um diagrama para te mostrar os 7 níveis de consciência. É importante você começar por aqui, porque de acordo com o seu nível de consciência, os resultados que você consegue alcançar estão diretamente ligados e proporcionais ao seu nível de consciência. E todo mundo passa por esses 7 níveis. E o importante, você começa a ter a habilidade em uma camada conforme você enche a camada de baixo. Então vamos lá, um por um para você começar a entender. O primeiro nível é o nível de sobrevivência. O que é isso aqui? Quando você nasce, você já tem esse nível de consciência. Você nasce e já sabe que quer
quer mamar, quer ir ao banheiro, ou seja, as necessidades básicas. Você já começa a chorar quando você quer, por exemplo, um alimento. Você já sabe que você precisa sobreviver, é nato, já nasce com isso dentro de você. E conforme você vai crescendo, você vai aumentando as suas habilidades no nível de sobrevivência. Você aprende que tem que começar a trabalhar, que você vai ganhar mais dinheiro, ou seja, você começa a entender que para estar nesse mundo aqui, você precisa ter certas habilidades para sobreviver, além das necessidades básicas, necessidade de consumo e tudo isso, ok? E você começa a criar habilidades de relacionamento. Quando você fala muito obrigado, você percebe que tem um resultado positivo, você começa a aprender a se relacionar com as pessoas e verificar que aquilo é bom, e o ser humano está dentro dele, tem a necessidade de se relacionar com os outros. E aí o que acontece? Inclusive, essa camada de cima, quando você enche essa, começa a encher essa, se você tem habilidades nessa, fica mais fácil para você suprir as necessidades lá de baixo. Se você se relacionar bem, você consegue um bom emprego. Você percebe que uma vai completando a outra? E como é que você sabe se você tem um nível de consciência naquela camada? Se você tem habilidades para completá-la totalmente. E aí, a próxima camada, a camada de autoestima. Quando você tem uma autoestima bem trabalhada, olha só como faz sentido. Uma autoestima bem trabalhada, você consegue se relacionar melhor. Afinal, ninguém gosta de se relacionar com alguém com baixa autoestima. E a grande maioria das pessoas ficam circundando nessas 3 camadas aqui. Ela tem uma autoestima até que razoável, sabe se relacionar e fica tentando sobreviver. É ou não é verdade que a maioria das pessoas não vivem de forma extraordinária? Elas sobrevivem. Levanta todos os dias só para sobreviver, suprir as necessidades e não para realizar sonho. Você ainda fala a velha frase, não queria ter feito isso, mas foi lá e fez. Então, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, eu começo e paro. Por que será que acontece isso na sua vida? São as emoções. As suas emoções te sequestram, elas comandam você. E aí quando você conseguir governar as suas emoções, veja bem como eu falei, não é controlar, é governar as suas emoções, você consegue suprir essa camada e encher essa camada, está apto. Você é dono realmente da sua parte emocional. Você não é mais sequestrado. É você que define realmente o que você quer pensar e o que você quer sentir. E acredite, é possível você chegar nesse nível. Não tem como você descobrir o seu propósito aqui na Terra sem você governar suas emoções. E aí, uma camada acima, você começa a extrair resultado do seu propósito. A sua missão de vida e o seu propósito estão totalmente alinhados e você passa a viver disso. E se você continuar perseguindo isso, você vai ficar tão cheio que você vai chegar na última camada, que é a camada de transbordo. E perceba que esse diagrama tem esse formato, não é à toa. Aqui é o ego. Quanto mais próximo do ego ou do seu falso eu, ou comandado pelas emoções, você só sobrevive. Você está preso a essas camadas. E aí quando você começa a entender que você tem que usar todos os seus dons para o próximo, aí você vai caminhando para o último nível. Porque aqui, quando você comandar suas emoções, você vai descobrir quais são as suas travas emocionais e quais os seus dons. Acredite, todos nós temos dons que foi nos dado por Deus para cumprir o nosso propósito. E como você vai cumprir o seu propósito, ter uma missão de vida definida sem saber quais são os seus dons? Ou então quais são as suas travas que impedem você de viver o seu dom? E na verdade, a sua trava e o seu dom estão diretamente relacionados. A sua trava emocional é o seu dom distorcido. Lembra que eu falei para você desligar o seu botão de censura? Desliga o seu botão de censura. Quando eu falo da Bíblia, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Você pode me mostrar qualquer livro de gestão, um livro bom de gestão, qualquer livro bom de gestão, e me colocar um trecho importante, impactante, eu te mostro onde está na Bíblia. É um manual de sobrevivência total aqui na Terra. Quer na parte empresarial, na parte pessoal, na parte de família, em todas as áreas, os conhecimentos bíblicos, eles funcionam. Existem leis universais, as leis que comandam esse universo. Deus fez esse mundo e criou princípios. E deixou esses princípios escritos para que a gente possa estudá-los e viver da melhor maneira possível, não simplesmente sobrevivendo. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sobreviver vai simplesmente ser consequência de você estar focado aqui, ó. Essa parte aqui, ó, ela é totalmente espiritual. Eu até coloquei essa seta aqui, porque quando você governar suas emoções, é que você vai ter resultado. Todas as suas ações são comandadas pela sua parte emocional. Enquanto a sua parte emocional não for comandada pelo seu espírito, pela sua consciência, você jamais vai conseguir ter resultados. E eu quero te passar agora um outro conceito que, de novo, desliga aí a sua censura, desliga a sua parte religiosa, para eu te passar um conceito muito importante, que é o diagrama PD. Para depois a gente ir aqui para essa parte
dos 9 dons, dos perfis de comportamento, entender um pouco mais sobre o cérebro aqui para você entender onde vai chegar isso. Vamos lá. Aqui está o diagrama PD. O P é de pecado. Olha lá, pronto. Falei em pecado, já falei religião de novo, não é religião. Segura aí, você vai entender o conceito correto de pecado, da etimologia da palavra e como vai fazer muito sentido para você que não tem nada a ver com o que se ensina na religião por aí. O P é de pecado e o D é de dom. Acredite, você nasceu com um dom. E o seu pecado de estimação, você tem um pecado de estimação que é a sua trava emocional. A sua trava emocional tem o nome de um pecado. Já começa a pegar essa chave aí. Então vamos lá, dom e pecado. Aqui morte, aqui vida. Então quanto mais você caminha para cá, mais você caminha para o seu dom, para o seu propósito de vida, tá? E realmente tem mais vida. Quanto mais você caminha para cá, você vai se distanciando e vai caminhando para a morte. Aqui o E é de enfermo, o N é de zona neutra e o S é de saudável. Vamos falar do enfermo primeiro. Aqui é fácil de achar as pessoas que estão nessa região aqui. Eu quero que você se encontre aqui agora, tá? Eu quero que você se localize aqui. Aqui é muito fácil. A pessoa está na prostituição, drogas e por aí vai. Sabe, quando você começa a entrar na zona de enfermos, você pode estar com ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Aí você começa com as drogas lícitas. Você está caminhando para a morte. Aqui é fácil de identificar. Agora, a grande maioria está na zona neutra. E o que é a zona neutra? Se eu perguntar qual é o seu propósito de vida, não, eu quero que chegue logo a sexta-feira para eu ter um final de semana de vida. Ou seja, só tem vida no final de semana. Só eu uma cervejinha e queimar uma carninha no final de semana, para mim tá bom, eu sou simples. Essa é uma frase muito egoísta. Porque se você tiver o suficiente só para você, como você vai transbordar para alguém? Então aquilo que tem uma roupagem de simplicidade, na verdade é egoísmo. E aqui, na zona saudável, já são as pessoas que sabem o propósito, já sabem o seu dom, têm uma missão de vida definida, estão caminhando. E aí o conceito de pecado. Por que aqui é pecado e aqui é dom, Pedro? O que acontece? Presta muita atenção agora. A etimologia da palavra pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Não tem nada a ver com cumprir regras, como te ensinaram lá na religião. O conceito original da palavra pecado é errar o alvo. Aqui está o seu propósito. Se você está aqui, você está caminhando para o lado oposto do seu propósito. Está errando o alvo, está em pecado. E na zona neutra? Na zona neutra, eu não faço nada errado, Pedro. Eu pago meus impostos, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, eu vou à igreja, sabe? Vou todos os domingos na igreja, faço tudo certinho. Eu sou uma pessoa honesta. Não tem nada a ver ser honesto com não pecar. Lógico que quem não peca é honesto, mas tem muita gente que é honesta e está pecando. Porque pecado é errar o alvo. A pessoa faz tudo isso, não tem um propósito de vida, não conhece seus dons, está vivendo comandado pela sua trava emocional, logo está em pecado. Você percebe que é muito mais profundo do que te ensinam por aí? Você percebe que eu começo a quebrar conceitos? Inclusive, o que eu estou falando aqui agora, muitos de vocês não estão escutando, porque você tem um modelo mental. E o que eu falo aqui, eu estou derramando matéria-prima aqui, para você, que é a minha palavra. E você põe dentro do seu modelo mental, transcodifica para a sua realidade, entende aquilo que para você é bom, que não te confronte. Veja bem, se você não entender como é formado o ego, como é que é um modelo mental, por que suas travas te comandam, por que a parte emocional determina suas ações, você também não consegue romper e partir para esse princípio. E o que eu quero dar para vocês é o poder de decifrar as pessoas. Você olhar para uma pessoa e entender que modelo mental ela está. Por que ela pensa daquele jeito, por que ela age assim, o que motiva, o que estressa, o que traria ela para uma nova realidade e como fazer isso. Esse é o grande poder de decifrar pessoas. Mas antes, você precisa aprender a se decifrar você mesmo. Porque para pensar, se você não conhece seu dom, sua trava emocional, não sabe por que você age como age, como você vai decifrar alguém? Então primeiro você vai aprender isso com você, como você faz isso com você, entender suas emoções. Caramba, aqui estou nesse padrão, estou nesse modelo mental. E você começa a se descobrir e sair. E você começa a governar a sua vida de verdade. Você começa a escolher para onde você vai. Quando você é criança, o lado esquerdo do seu cérebro, que é responsável por toda a parte racional, toda a parte de julgamento, toda a parte de cronologia, a parte de linguagem, é tudo o lado esquerdo do cérebro. E quando você é menor, essa parte não está bem desenvolvida ainda. Aqui é um grande filtro, tudo que vai entrar no seu cérebro entra por aqui, você filtra as coisas por ali. Só que quando você é menor, esse filtro é muito aberto, passa e vai direto para a parte emocional, que é o lado direito do cérebro. E tudo que falaram de você,
que vem de fora para dentro, estímulo externo, de fora para dentro, começa a formar o seu ego. Com tudo que falaram ou você sentiu, ou falaram de você ou para você, e você se identificou, forma o seu ego. Seu pai falou quando você era pequeno, menina, você faz tudo errado. Você escutou, tá bom, não se identificou. Não entrou, não formou seu ego, parte do seu ego. Agora, de repente, menina, você faz tudo errado. Você andou e tropeçou e quebrou um enfeite da mesa de centro da casa. Caramba, faço tudo errado. Entrou, formou o seu ego. E aí passa pelo lado esquerdo do seu cérebro, que é a parte racional, é um filtro. Só que daí, o lado esquerdo do seu cérebro, ele vai visitar o lado direito do seu cérebro, onde está toda a parte emocional. O lado direito do seu cérebro, ele é um grande catálogo de imagens atrelado a emoções. Enquanto o lado esquerdo, ele é o cronologia, sabe, aquela conta, precisa pagar a conta, deixa eu lá, precisa lavar a louça, precisa lavar a roupa, sabe aquela coisa das obrigações? É o lado esquerdo do seu cérebro que lembra tudo isso. O lado direito é só um grande banco de imagens com emoções, mas tudo que você vai fazer, você pensa que você toma uma decisão racional, mas você conta uma historinha para o seu lado direito do cérebro, visita uma situação análoga de emoção, sente aquela emoção e define a sua ação, se vai ser positiva ou negativa. Mas acredite, se você dominar, é possível você ter um estímulo negativo e mesmo assim ter uma ação positiva. É possível você ter um estímulo positivo e uma ação positiva. É incrível como o cérebro funciona, né? Mas tudo isso é possível você dominar. O que eu vou te explicar aqui agora, ele compõe 9 perfis de personalidade e um deles você se encaixa. O seu dom está diretamente ligado com a sua trava emocional e a sua trava emocional tem o nome de um pecado. Eu vou começar a falar aqui para você e eu quero que você comece a se identificar com cada um deles. Perfeito? Vamos lá. Primeiro caso aqui é a perfeição. Esse perfil de personalidade é uma pessoa que ela tem uma caixinha dentro da cabeça dela assim, ó, certo e errado. Para ela não tem meio termo, ou é certo ou errado. E ela acha que ela sempre faz o certo. Na cabeça dela ela sempre faz o certo, pelo menos o certo dela. Ela jamais vai fazer alguma coisa que está errado, ela abomina erro. Ela sempre busca a excelência em tudo. É uma pessoa que gosta muito de detalhes, detalhe do detalhe do detalhe. E ela tem uma resistência para fazer a obrigação muito acima dos outros perfis de comportamento. Sabe aquela atividade que é chata? Que tem que ficar por horas fazendo a mesma coisa, mas é obrigação? Ela vai fazer a obrigação. O foco dela tem um radar muito grande pelo dever, sempre pelo dever. Se der tempo, quando der tempo, aí ela tem um pouco de prazer. Só que para ela nunca dá tempo. Nunca, porque ela sempre vai arrumar um outro dever para fazer. E ela já acorda de farda. Sabe, o general acordou? Ela é essa pessoa, sempre tudo muito certo. A perfeição. E essa pessoa realmente é uma perfeccionista. Só que isso pode ser um dom para ela também. Por quê? Se ela for livre dentro do perfil comportamental dela, ela vai ser livre. Ela vai ter o dom da excelência, porém sem o perfeccionismo. Ela vai conseguir fazer coisas de uma maneira mais excelente do que as pessoas. Tudo que ela faz tem uma qualidade a mais. Ela vai levar um pouco mais de tempo, sim, mas tem uma qualidade a mais naquilo que ela faz. Se for para o outro lado, vai para o perfeccionismo, vai começar a ficar travada. E aí, se ela erra, ou alguém erra perto dela, ela fica indignada com esse erro. Indignada, ela não suporta e ela cai no pecado da raiva. Ela sente realmente raiva dela mesma e das pessoas que por acaso ela delegou alguma coisa que é difícil ela conseguir delegar, ela não delega, é difícil ela delega, só que ela quer controlar. Aliás, o controle se ela está na trava emocional dela, ela tem que controlar tudo. E acredite, ela sente muita dor com isso, de viver na trava emocional, porque ela sabe que ela não é infalível. E muito menos as pessoas conseguem ser infalíveis que estão junto com ela. E aquilo causa dor, porque ela quer ser perfeita, quer ser infalível durante o dia todo, e no final do dia, ela vai dormir, e ela olha para ela mesma, e ela sabe que ela não foi infalível. E aí no dia seguinte, sabe o que ela faz para acabar com essa dor? Busca mais perfeição. Esse aqui, ó, o altruísmo. Você imagina só uma pessoa que ela tem um foco muito grande no próximo. Onde ela está, ela tem um olhar de paizão e mãezona, sabe aquela coisa? Sabe a pessoa, o amigão, sabe? E o foco dela, assim, ó, ela olha no olho das pessoas. Ela é aquela pessoa que fala assim, eu não sei, todo mundo conversa comigo, eu não sei porque todo mundo vem conversar comigo. Na verdade, ela atrai, porque o foco dela é o ser humano. O foco dela é o próximo, ela tem um grande dom de olhar para as pessoas, entender que as pessoas estão com um problema e ter o dom de ir lá ajudar. Demais, ela tem esse radar, o radar dela é o próximo, muito forte. Só que o pecado dela é o orgulho. Como assim orgulho? Ela adora ajudar.
mas ela odeia pedir ajuda. Ela não suporta pedir ajuda. E vou te explicar por quê. Porque ela acha que para ser amada, olha só onde vem a trava emocional dela, para ser amada, ela precisa ajudar alguém. Ela precisa fazer algo por alguém, em troca ela vai receber amor. E se ela pedir ajuda para alguém, ela quebra esse ciclo de ajudar e receber amor. Porque se ela está pedindo ajuda, ela não vai ser amada, ela vai ser rejeitada, que é o grande problema dela é a rejeição. Você percebe? E aí essa pessoa, ela acaba, no extremo da trava emocional dela, acaba mendigando amor. E aí ela entra no ciclo, e aí todo dia ela vai dormir com uma dor muito grande, que de repente ela foi rejeitada por alguém. E no dia seguinte, sabe o que ela vai fazer? Querer ajudar mais pessoas ainda para mendigar mais amor. Esse é esse perfil aqui. Não sei se você se encontrou aí. Vamos para o próximo, realização. Esse aqui é o meu perfil. O grande dom realmente é realizar muita coisa, fazer muita coisa. É uma pessoa fazedora. A cabeça desse perfil é meta e objetivo. Tudo que vai fazer tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Eu tenho um alvo para alcançar, uma meta, e foca muito nisso e vai para cima disso. Tá? Só que, por que ele realiza tanto? Por que ele faz tanto? Porque dentro dele também tem uma ferida. Tá? Quando está na trava é emocional. Quando você não está na trava, lembra, sempre vou falar isso. Quando é trava é porque realmente não está vivendo o dom. Tá? E você não precisa ficar preso na trava. Você tem que viver o seu dom. Mas quando está na trava, por que ele realiza muito? Porque ele acha que para ser amado, ele precisa ter sucesso. As pessoas precisam reconhecer o sucesso nele. E esse sim se preocupa demais com o que os outros pensam dele. Quando está na trava emocional. Ele se preocupa tanto com o que os outros pensam dele, que o pecado dele é a vaidade. Ele é muito preocupado. Será que eu estou adequado? Será que estão gostando de mim? Ele se preocupa demais se o que ele vai fazer vai agradar todo mundo, porque ele quer ter a imagem do sucesso em todas as coisas. Ele não suporta falhar também. Não, ele até falha, mas ele não quer que ninguém saiba que ele falhou na trava emocional dele. Não tá aqui. Agora, quando está no dom, ele realiza demais, ele faz muita coisa. Ele faz realmente, ele extrai resultado de onde pessoas não conseguem extrair resultado. É um dos grandes dons dele. Autenticidade, esse é o dom desse perfil. Imagina uma pessoa que gosta do diferente, daquilo que ninguém tem, daquilo que é exclusivo. E é uma pessoa muito criativa. E uma pessoa também, esse aqui é o mais romântico de todos os perfis. As coisas para ele tem que fazer sentido. As coisas para ele tem que ter algo mais por trás. E ele tem um foco muito grande naquilo que falta. Tá bom, mas poderia melhorar aqui. Isso aqui tá legal, mas se tivesse algo assim... Por isso que a autenticidade, ele tem um radar muito grande para aquilo que falta e é capaz de promover essas melhorias. Um grande dom. Só que quando foca muito no que falta, sempre está faltando. E para você ver o que falta, você compara o que você tem com o que tem por aí. Se você olha muito para o que falta, ele cai no pecado da inveja. Eu não tenho, mas o outro tem. Está faltando em mim, mas o outro tem. E na trava emocional, ele é totalmente ingrato. Ele não suporta porque sempre vai estar faltando tudo na vida dele. Enquanto se ele vivesse o dom dele, o dom dela, uma pessoa que tem essa habilidade de enxergar o que falta e ser muito criativo. Geralmente essas pessoas trabalham com moda, arquitetura, é uma pessoa diferente. Pode estar inteiro de preto, mas está com um cachecol xadrez, sei lá, ou um tênis vermelho. Sabe aquela coisa assim? Ele é diferente. E até os sentimentos são mais profundos realmente. Vamos para o outro aqui, ó. Perfil estudo e análise. Aquela pessoa que adora estudar, adora ler, agora adora dados. Na cabeça dela é o seguinte, se eu posso entender, eu posso resolver. E ela começa a criar um universo de informações na cabeça dela. Inclusive, é um castelo não só de informações, mas de emoções. Porque, devido à trava emocional dela, ela acha que o mundo é perigoso. Então, ela quer entender tudo para resolver. Se ela pode resolver, ela acha que ela pode acabar com o perigo do mundo. E ela cria um castelo emocional para ela viver e cheio de informações. Inclusive, aquela pessoa, sabe, que não gosta muito de abraço, de toque, prefere ficar no quarto, recluso muitas vezes, ela prefere ficar só. E ela sempre vai ter o mínimo de coisa necessária. Porque para que muita coisa? Eu não preciso. Ela nem gosta de receber muitas pessoas na casa dela, então não precisa de muita coisa mesmo. Se for um solteiro que mora sozinho, vai ter uma cadeira e uma mesa na casa dele e pronto. Para que mais? E ele vai tanto para esse lado que ele cai no pecado da avareza. Mas é uma pessoa que ela tem muita informação, por isso que o dom é estudo e análise. Ela consegue resolver, ela vai ter muita profundidade. Vai estar sempre com um livro na mão, vai estar sempre... E aí, o que estressa essa pessoa? Se realmente ela for ameaçada, se for tirar ela do castelo emocional dela. Agora, quer ver ela feliz? Dê informação, dê dados para ela e deixa ela analisar no tempo dela. Fazer análise, fazer o reconhecimento das informações. É uma pessoa que pode trazer muito resultado se estiver no dom. Vamos para o próximo aqui, ó. Dom da prevenção. Sabe aquela pessoa cautelosa, planeja muito, que consegue enxergar o risco? Onde é que ele vai e consegue enxergar o risco? Tem um risco aqui. E consegue planejar, esse é o grande dom dela. Só que se vê muito risco, demais, aí vai lá para o outro lado do pecado, que é o pecado do medo. Aí vê risco em tudo e fica paralisada. Aqui essa pessoa tem que aprender a transformar o medo em cautela, em prevenção e não paralisação. A cautela é o seguinte, a cautela faz o homem
planejar a manutenção preventiva no avião e entra e voa com segurança. O medo paralisa, não deixa a pessoa entrar no avião. Percebe a diferença? Essa pessoa que sempre tem muita dúvida, ela demora para decidir. Sempre, será que vai? Será que não? Precisa de sempre várias pessoas junto com ela para ajudar ela a decidir. Para o quê? Para ela ter mais segurança. E não dá para viver comandado por essa trava emocional do medo, da insegurança, da dúvida. Ninguém consegue dormir com uma dúvida na cabeça. A pessoa tem até insônia. É muito pesado isso. Vamos para o próximo aqui. Oportunidade e inovação. Sabe aquela pessoa está sempre conectada com muita gente, pá, sempre novidade, uma coisa nova aqui, outra coisa nova ali, uma novidade, sempre. Vê uma oportunidade e já quer agarrar a oportunidade. Enquanto isso aqui vê risco em tudo, esse aqui vê oportunidade em tudo. E está sempre assim, ele começa muita coisa, está sempre fazendo muita coisa. Só que na trava emocional dele. Ele começa muita coisa, mas não termina muita coisa. Ele começou a ficar chato, ele larga. Aí começa outra coisa, começou a ficar chato, ele larga. Por que será que acontece isso? É que existe um grande problema dentro dele, uma trava emocional, que ele não quer olhar para dentro. E ao invés de olhar para dentro, ele prefere ir para a próxima novidade, para a próxima novidade. E nunca vai resolver o problema que ele tem se ele não aprender a se decifrar. A decifrar ele mesmo e as pessoas que cercam ele. Coragem. Sabe aquela pessoa destemida, corajosa? Tem qualquer problema, não, deixa comigo que eu resolvo. Esse é o grande dom dele, é um sobrevivente. Só que ele tem tanta energia, tanto desejo, se ele exagerar isso, ele cai no pecado da luxúria. E ele é incapaz de reconhecer as fraquezas dele. Ele tem fraquezas, só que ele acha que se ele reconhecer as fraquezas dele, vai perder o poder, porque ele tem um radar muito grande no poder. E aqui, o último, o grande dom, empatia e praticidade. Sabe aquela pessoa que consegue não pensar como o outro? Não fazer, a empatia é você pensar como o outro. Não dá para você pensar como outra pessoa pensa, só se você ligasse os seus neurônios. Mas a empatia é você entender o raciocínio do outro, por que ele está fazendo aquilo. É nato, tem esse dom. Se tem duas pessoas discutindo, uma brigando aqui, outra brigando aqui, ele consegue entender esse aqui, e aí eles não conseguem enxergar, mas ele põe uma terceira solução aqui no meio de forma muito prática. É o grande dom, tem esse grande dom. Da trava emocional dele, ele odeia conflito, ele foge léguas de conflito. Ele prefere se anestesiar na mente. Ele se anestesia na mente, abstrai e vai para o pecado da preguiça. Vai para a caixa vazia e se abstrai. Só que no dom, inclusive, ele faz muita coisa, porque ele é uma pessoa muito prática. Ele faz muita coisa realmente. É incrível assim, o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo de forma prática que essa pessoa tem. Agora, se você não souber quais são os seus, é lógico, aqui eu passei de forma muito resumida. Tem mais de 70 aulas para você se aprofundar em todo esse conhecimento. Você pode até encontrar algumas outras ferramentas de mapeamento de perfil, mas trata só de 4 perfis de comportamento, é muito incompleto. Acredite, não, totalmente incompleto. Acredite em mim, não funciona como deveria. E além de tudo, você tem que aplicar testes para conseguir identificar um perfil de comportamento. Isso não funciona na vida real. Para pensar. Como é que eu vou estar conversando com alguém, de repente negociando com um cliente, e eu consigo, conversando com ele, descobrir qual é o perfil do comportamento dele? Sei lá, se ele é desse primeiro perfil aqui, eu sei que ele gosta de detalhe, de excelência. O que eu vou levar para a mesa? Esse outro aqui, ó, ele gosta dele mesmo decidir. Não, a decisão tem que ser minha no final. Então, se eu já mapeei isso e consigo conversar com ele, identificar isso, eu vou colocar, por exemplo, 3 opções na mesa para que ele pense que ele tomou a decisão final. Você percebe como é poderoso isso? Então, não adianta você depender de um método que é preciso aplicar teste. Então, eu vou mostrar para você, dentro do treinamento, quais são os módulos e o que trata cada módulo. As 70 aulas do Decifrando Pessoas é dividido em 4 módulos. Vou explicar cada um para você entender tudo que tem dentro do treinamento. Vamos lá. Módulo 1. Eu chamo de descoberta, porque você vai ter um foco em você, para você se descobrir, saber quem você é de verdade, como você age, tudo que você faz. Então vamos lá. Primeira parte, você vai se aprofundar nos 7 níveis de consciência. Depois entender o dispositivo de medo e como ele te paralisa. Todas as pessoas têm medo e diferentes tipos de medo. Só que você não pode ser comandado pelo medo, senão a sua vida não vai fluir jamais. E sem entender esse dispositivo, você não vai conseguir se libertar. Como aumentar sua frequência e o poder da decisão? A coisa mais importante que você pode aprender na sua vida é aprender a decidir. O seu sucesso está diretamente ligado com o poder de decisão e saber decidir. Como nascem os traumas e como eles atuam em você? Mergulhar a fundo em cada perfil. Aí você vai conhecer todos os traumas que podem ter surgido na sua vida, as travas emocionais que foram geradas em você, quais são os seus dons. As pessoas não conhecem os próprios dons. Como vai querer fluir se não conhece os dons? Os radares, ou seja, você tem radar que o tempo inteiro você está buscando e não percebe. Quais são as dores que você gera por viver nas suas travas emocionais e o que te motiva de verdade. E depois tem um tiratema. Se você ficou com alguma dúvida ainda qual que é o seu perfil, seus dons, suas travas, aqui nessa aula tudo é esclarecido, porque você sai do módulo 1 capacitado em se autoconhecer sem nenhum tipo de dúvida.
O módulo 2, o foco já é no próximo. Eu chamo de especialista porque você vai começar a aprender como identificar tudo isso nas pessoas que convivem com você, quer seja no trabalho ou na família, tá? E aí você vai começar a aprender a identificar cada perfil e como deve agir com cada um deles. Não só saber identificar, mas como você deve tratar cada pessoa. Aí você vai entender o estresse de cada pessoa, os vícios emocionais, as dores de cada um, tipo de defesa que eles têm quando estão agindo. Sabe quando está pressionado? Cada um tem um tipo de defesa diferente. Você vai conseguir identificar, ficar muito claro para você hoje. Hoje, você nem percebe que a pessoa está num desses pontos que eu te passei aqui, mas vai ficar muito claro para você. E os antídotos. Se você quer ser um especialista de pessoa, não vai ser só para você identificar. Você vai estar capacitado a ajudar as pessoas. Então, se ela está numa dor ou num dispositivo de defesa, quais são os antídotos para isso? Módulo 3. Aí já entra na parte de relacionamento, tanto na família como no mercado de trabalho. Então vamos lá. Como agir em diferentes situações e saber extrair o melhor de cada perfil. E aqui você já começa a fazer a diferença no mundo de verdade. Aqui você já é um especialista. E aí, relação pessoal com cada perfil. Como você se relaciona com os amigos, com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o marido. Como você lidera cada perfil. Você vai ter uma equipe para liderar. Cada um é um tipo de perfil de comportamento e como você lidera cada um deles. Qual o perfil do seu líder? Vamos supor que você tem um chefe. Como você vai tratar com ele? Como você vai conseguir liderar o seu chefe a partir do perfil de comportamento? Como educar o seu filho de acordo com cada perfil? Eu já falei para você, você não pode deixar o seu filho ser educado em cima de uma trava emocional. Você precisa parar em você essa história de criar famílias disfuncionais. A partir de você essa história tem que mudar e você não vai conseguir mudar se você não souber identificar qual que é o dom do seu filho, qual que é o perfil dele, o que você tem que incentivar cada vez mais dele, o que você tem que corrigir. Mas cada filho seu é único, não dá para você tratar todos os filhos da mesma forma, você não vai conseguir extrair o melhor de cada um. Como é a mãe e o pai de cada perfil. Então é muito importante esse módulo. E depois, para fechar com chave de ouro, eu chamo do módulo na prática, que são entrevistas com pessoas de cada perfil. E aí eles vão falar as dificuldades, os desafios, como que aplica isso na prática e todos os tipos de pessoas. E aí você vai entender do perfeccionista, do auxiliador, do realizador, do exclusivo, do observador, do cauteloso, do entusiasta e do confrontador. Aqui realmente você fecha todo o ciclo. E aqui você já extraiu todos os tipos de dúvidas, porque aqui é na prática, pessoas reais falando sobre cada tipo de perfil, sobre os problemas, os desafios, os estresses e como Decifrando Pessoas auxiliou em cada desafio da vida deles. Então aqui fecha com chave de ouro todo o conhecimento que eu quero passar para vocês. Você achou poderoso, não foi? São 70 aulas com muito conhecimento, mas não é só isso. Se trata de uma mentoria ao vivo comigo. É a mentoria 2% Decifrando Pessoas, são 9 mentorias, onde você não vai só aprender, você vai se tornar, porque você vai estar comigo. Deixa eu te dar um exemplo. Se você tiver que atravessar uma floresta, você vai usar uma pessoa que tem um GPS, uma floresta perigosa, uma pessoa com GPS, que já mapeou, tem toda a teoria em aulas, como você faz para trilhar aquele caminho com segurança. Ou do lado tem um índio, que já foi e voltou várias vezes por esse caminho e sabe todos os atalhos, os animais perigosos, tudo tem que fazer para ter sucesso nisso. Quem que você escolheria? Com certeza o índio, né? Eu estou propondo as duas coisas para você. Toda a teoria nas aulas e mais a experiência de quem já foi e voltou várias vezes. Para pensar, travado na sua trava emocional, você não vai conseguir prosperar na parte financeira. Jamais você vai conseguir ter o sucesso que você tanto quer. E nos relacionamentos a mesma coisa. Você não sabe como tratar com a sua esposa, com o seu marido. Como você vai criar os seus filhos numa trava emocional. É impossível você ter sucesso. E a base de tudo isso, com certeza, é a parte financeira também. Porque se você não tratar a parte financeira primeiro, antes de tudo, como você vai se relacionar, dar tudo que a sua esposa e o seu marido precisa, os seus filhos, que escola que eles vão estudar, que tipo de hospital eles vão ter. Então você não pode ficar na vida do jeito que está. Não tem condições de você permanecer na vida como está. É por isso que tem as mentorias, porque você vai estar comigo de forma ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas, conversar comigo e eu vou te dar todo o direcionamento para você vir para os 2%. E além da mentoria e do curso de 70 aulas, você vai receber bônus que vai complementar todo esse conhecimento. Escuta só o que tem disponível para você. Você vai receber o módulo exclusivo de entrevista de emprego. Eu vou te ensinar, através do método Decifrando Pessoas, como você se comporta numa entrevista de emprego para ter o sucesso completo nessa entrevista. O livro em PDF, O Poder de Decifrar Pessoas. A série de 9 aulas, 12 passos para o propósito. Eu vou te ensinar essa caminhada, essa jornada até você chegar no seu propósito. O curso Detox do Dr. Juliano Pimentel.
para você tratar do seu corpo. Nessa jornada, acredite, você vai ter que estar bem fisicamente também. E aqui trata da parte do seu corpo. Uma aula de meditação guiada para ansiedade, do método MON, meditação e oração da manhã. Todas as pessoas que estão fazendo o método MON estão sendo transformadas. Um grupo VIP do WhatsApp, Eu Sou 2%, para você fazer networking com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Somando todos esses bônus, as 9 mentorias comigo, mais as 70 aulas do Decifrando Pessoas, daria R$12.000. Mas você não está entendendo, você não vai pagar nem perto disso. Você quer saber quanto é que é a oportunidade que está disponível para você, que é incrível, é uma loucura? Clica aqui embaixo e vem entender o que está disponível para você, só que é por tempo limitado. Então clica aqui agora, eu vou te explicar lá do outro lado.